Um ano depois de 8 de janeiro, o perigo golpista ainda está entre nós. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde, complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 3 da tarde de 7 de janeiro, véspera de completar um ano, os ataques terroristas, golpistas, de 8 de janeiro de 2022, às sedes dos 3 poderes em Brasília, aquela quebradeira geral, numa expectativa de milhares de patriotários de que haveria um golpe de Estado e que Lula seria retirado da presidência da República após uma semana de ter tomado posse. No dia 30 de dezembro, o tal do minto Jair Bolsonaro fugiu do país para os Estados Unidos e os deixou aqui. E até essa fuga foi tida pelos patriotários como um sinal de que eles deveriam agir. Eles tinham a expectativa de que, fazendo o que fizeram, a tal festa da Selma, as Forças Armadas tomariam o poder e tirariam o Lula da presidência da República. Não foi isso que aconteceu. A gente teve mais de 2.000 pessoas presas, até o momento que eu gravo esse vídeo, a gente tem 30 réus já condenados a 17 anos de prisão, tem 1.000 esperando já uma decisão judicial. Acontece que, dentre esses, quase não há figuras de grande naipe, né, mentores, etc. E, essencialmente, os mandantes, se não toda a cadeia de mando, ao menos aquele que fugiu para brincar na Disneylândia e recentemente tem bancado a subcelebridade de rodoviária, de estação rodoviária, que é o Jair Bolsonaro. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, reportagens, documentários estão sendo divulgados, foram produzidos sobre aquele fatídico 8 de janeiro de 2022. A gente vai ter, no dia 8 de janeiro, no Congresso Nacional, um ato solene com a presença dos representantes dos poderes, ressaltando a vitória da democracia. Em alguns estados, algumas cidades, também deve ocorrer atos de rua condenando o golpe e essencialmente, ou a tentativa de golpe, melhor dizendo, e essencialmente pedindo para que não haja anistia. Entre esses documentários, essas entrevistas, teve do Alexandre de Moraes, que revelou que investigações da PF apontaram conversas entre esses patriotários de que havia planos para matar o Alexandre de Moraes, enforcá-lo em praça pública, etc. Eu comentei alguns vídeos antes. Quando esse acabar, você volta para assistir sobre essa fala do Alexandre de Moraes e o surto que foi aquele ato e o medo que os caras estão do endurecimento judicial e policial para cima dos golpistas. Eu já falei diversas vezes aqui no canal que o grande golpe foi a narrativa de golpe das Forças Armadas, implementar essa narrativa. Não que se o cavalo não passasse selado, eles não quisessem, mas na verdade nunca foi essa a intenção, ao que me parece. Deixaram passar a narrativa de que Bolsonaro manipulou as Forças Armadas, quando, sejamos francos, isso não é verdade, porque capitão não manda em general em nenhum lugar do mundo. Não importa se esse capitão é presidente da República, paramilitar, ele sempre será um capitão. E nenhum general vai obedecer a esse capitão, que quer que seja. Bolsonaro foi lançado candidato a presidente da República em 2014, dentro da sede da Agulha Militar das Agulhas Negras do Rio de Janeiro, ainda em 2014, ou seja, ele é uma coisa da cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Mas Bolsonaro deve pagar como um dos mandantes, sim, em que pese ele não conseguir dar ordens a generais, ele também, não, até onde se sabe, não foi colocado uma arma na cabeça dele, obrigando ele a fazer nada do que ele fez
Então ele incentivou o golpe, ele estimulou o golpe, sim, ele tentou ganhar o apoio das Forças Armadas para dar golpe, sim, para se manter na presidência da República, inclusive também da prisão, e esse foi o principal motivo da fuga dele para os Estados Unidos, além da questão das joias, que estavam lá, os relógios, etc., que ele recebeu de presente dos sauditas, que inclusive investiga-se ter sido um brinde por conta do subpreço da venda de uma refinaria, mas essencialmente a fuga dele foi com medo de ser preso. E um ano depois, há expectativa de prisão dos mandantes, dos financiadores, por conta daquele atentado, daqueles ataques à sede dos três poderes. Todo mundo que estava ali, ninguém estava ali inocente, ninguém estava ali com glorota de defender a democracia, coisíssima nenhuma. Apesar de boa parte daquela turma, ou se não todos, terem uma visão deturpada do que seja democracia. Eles estavam ali por um golpe de Estado e usaram da violência contando que lograriam êxito, de que as Forças Armadas se juntariam a eles, inclusive com a anuência de policiais militares, notadamente a polícia do Distrito Federal, que escoltou os caras até a Praça dos Três Poderes. Se espera isso. Só que nesse um ano que a gente tem aí, a gente tem sim, de fato, a maioria esmagadora da população que condena aquele tipo de ato, e uma divisão sobre a responsabilidade de Bolsonaro em incentivar aqueles atos. Conforme a pesquisa do Instituto Quest, divulgada no dia que eu gravo esse vídeo, 89% dos entrevistados rejeitam aquela tentativa de golpe de Estado, aquela confusão toda, aquela quebradeira de 8 de janeiro, ou seja, há um ano. Mas quando a gente vai sobre a responsabilização do Bolsonaro, aí a gente já tem uma divisão mais equânime sobre essa influência. 47% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro teve influência sobre aqueles ataques. Já 43% dizem que não. É basicamente o percentual da divisão eleitoral que a gente tem aí sobre a responsabilização. Há o inquérito aberto contra Bolsonaro, inclusive um vídeo que ele divulgou incentivando os ataques, enfim, a tentativa de golpe. Ele publicou no Facebook, depois apagou e mandou, com minhas palavras, evidentemente, a desculpa do foi mal, estava doidão. Ele estava embriagado, publicou sem querer, etc. Uma grande lorota, e o Poder Judiciário já recuperou esse vídeo, esse arquivo. Temos essa divisão em relação à participação de Bolsonaro, mas é evidente que ele estimulou esse tipo de coisa. As redes, as bolhas bolsonaristas estimularam o tempo todo essa questão do golpe de Estado. Até hoje fico persistindo com relação à lisura do processo eleitoral. Até hoje ficam repetindo besteiras. O próprio Bolsonaro, 1 ou 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, ele divulgou, deu uma entrevista à CNN, se não me engano, dizendo que o 8 de janeiro foi uma armadilha da esquerda. Vejam que é o mesmo argumento usado logo após os ataques. Que os parlamentares bolsonaristas tinham no Congresso, que a horda toda dizia, que era coisa de infiltrado, que era coisa da esquerda, que isso, que aquilo. Nesse jogo, de sempre botar a culpa na vítima. E essa narrativa e esses dados mostram aí, por exemplo, porque o perigo golpista ainda está entre nós. Essencialmente nessa parte aloprada da população brasileira, essa parte que gosta de cantainho para pneu. O que parece uma piada, mas isso é muito grave, isso é muito sério. Isso mostra uma dissonância cognitiva gravíssima. Vejam, pessoas se deslocaram a Brasília para tentar dar um golpe de Estado, de ocupar a sede dos poderes, quebrar tudo, ficar chamando. E era tão assim, tão sem filtro, que se filmavam, faziam selfie, transmitiam ao vivo seus perfis nas redes sociais, jurando que estavam abafando. Então isso é um perigo muito grande. A gente ainda tem uma parcela significativa da população que pensa como essa parcela mais imbecilizada. Veja, 79% rejeitam aquilo ali. Não dá para a gente dizer que todos os eleitores de Bolsonaro concordam com aquela coisa lá. Mas a gente tem uma parcela importante aí que ainda pensa assim, que repete. Basta que você tiver estômago,
e os meios, os aplicativos, os perfis, o Telegram e qualquer coisa que valha, você entrar lá nos canais dos caras, nas bolhas dessa turma, e você vai ver que é a mesma conversa desde sempre. Essa alienação, essa distorção da realidade ainda segue muito forte. E é aí que mora o perigo. Em paralelo a isso, a gente tem uma dificuldade na política mais geral mesmo. E que isso pode acarretar no insucesso econômico do governo Lula e, consequentemente, enfraquecimento político, mais desaprovação, ou seja, ele ter mais desaprovação que aprovação, o que não é o caso nesse momento e que não nada aponta para isso. Estou dizendo que poder pode. E isso ocorrendo, aflora, é mais fácil aflorar ainda os ânimos golpistas dessa parcela mais porra louca da população. Essencialmente também, a não prisão de Bolsonaro, no caso, e eu sempre disse aqui no canal e vou repetir, ele não é o mandante das coisas, eu não entendo que ele é o mandante das coisas. Há inclusive muitos fardados, cheios de falos nos ombros e medalhas nos peitos, que também estão por trás de toda essa coisa, né? Mas ele é ele incentivou, né? Por mais idiota que ele seja, mais inicializado, com mais déficit cognitivo que ele tenha, ou pouca inteligência, se você assim preferir, também, ele também estimulou esse tipo de coisa. Já é sabido, inclusive, da delação do Marocide, que ele procurou as forças, pedindo, e aí, vamos dar golpe, não vamos, etc. Ele também precisa ser preso, essencialmente para ser educativo. Tem uma leitura de que a prisão do Bolsonaro poderia inflamar os ânimos, etc. Não vai nada. Não vai acontecer nada disso. Todo mundo já está mais calmo, já está mais manso, porque essas coisas elas precisam de acumulação para ocorrer. Elas não acontecem do nada. A gente é que só percebe do nada, assim como é, melhor dizendo, a estratégia da extrema-direita de uso das redes sociais. Achar que essas bolhas dessas redes começaram em 2018 é um equívoco. Elas começaram há muitos anos. A gente, população em geral, é que só percebeu a partir de 2018. Então a prisão do Bolsonaro ela urge e pode ocorrer em 2024, né? Há suspeitas, a expectativa, melhor dizendo, a Polícia Federal deve iniciar Bolsonaro esse ano, 2024, e a prisão dele é necessária. É evidente que tudo é política, tudo será usado politicamente, eleitoralmente, a extrema-direita vai usar a prisão dele eleitoralmente, a esquerda, o campo mais democrático, o campo progressista também vai usar, mas isso faz parte da vida. A vida, a sociedade, ela tem política e política é assim mesmo. Mas urge que ele seja preso, porque será educativo. Porque para esse bando de patriotário, esses aloprados que foram lá quebrar tudo, ou que estariam dispostos a fazê-lo de novo, ou fazer dessa vez, já que não pude ir em 2022, a prisão do Bolsonaro pode ser educativa, um alerta. Se prenderam o nosso mito, que é grande, que pode, imagine conosco o que é que vão fazer. Haja vista que esse repeteco desse discurso se mantém e eventualmente um inflama aí, a gente viu num período recente vários patriotários disso fazendo ameaças. O Flávio Dino, então ministro da Justiça, né, vai assumir o Supremo em breve, o Alexandre de Moraes, e quando a PF foi bater na porta, eu saiu dizendo que seria aberto um inquérito, aí depois o cara solta vídeo pedindo desculpa, foi mal, não é bem assim, etc. Mas está lá as coisas acontecendo. Então a prisão dele é necessária, ela é educativa, ela inclusive dará esse sentimento ao povo brasileiro de mais justiça, de que as coisas estão sendo feitas de fato, e não só o lesado sendo preso. Não que eles não devam pagar, não que eles não devam responder judicialmente, essa coisa de anistia, esse projeto de lei do Mourão, etc. Isso é tudo galhofa. O Mourão nem acredita na aprovação disso, ele está jogando só para a cesta de votos dele, que é esse bando de lesado. No caso lá, o Rio Grande do Sul, que é bom por onde o estado pelo qual ele é eleito senador. Então urge que seja, porque a gente tem ainda esse perigo golpista entre nós. Mas esse vídeo, para lembrar esse um ano do 8 de janeiro de 2023, melhor dizendo, mais à frente eu falei 22, é para lembrar o seguinte: a gente ainda tem
esse perigo golpista entre nós, porque ainda existe uma parcela da população disposta a repetir aquilo ou fazer pela primeira vez algo do tipo. É importante que sejam presos desde os biruliros, desde os patriotários embaixo, quem botou dinheiro nisso e os mandantes. A gente sabe que todos é muito difícil, mas pelo menos o mandante mais conhecido, que é Jair Bolsonaro, urge que ele seja preso. Porque só assim a gente vai poder dizer que estamos tentando viver numa democracia. A democracia, pelo menos a institucional. Não pode ter anistia para golpistas.